Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje nós vamos dar início a um projeto do amplificador em classe A. Nós vamos ver as vantagens e as desvantagens desse projeto. Vamos ver também como fazer para otimizar o seu funcionamento, porque ele tem uma excelente qualidade, mas o rendimento é muito pequeno. Então vamos trabalhar no projeto optimizado. Então pessoal, já vai dando um joinha, já vai se inscrevendo, comentando, compartilhando e principalmente assista o vídeo todo sem pular. Tá? Deixa o vídeo correr, porque isso ajuda no engajamento. Então, pessoal, fique aí e não vou embora. Bom, pessoal, então vamos ver aqui como é que se constrói um amplificador em classe A e vamos ver as dificuldades dele, tá? E como se faz para poder melhorar a otimização, para otimizar o funcionamento. Bom, aqui o que eu fiz? Eu botei uma configuração clássica de amplificador em classe A. Reparem que é um circuito bem simples, tá? É um transistor e uma carga fixa, resistiva, e uma carga de saída que pode ser nosso alto-falante ou qualquer coisa, tá? Que é a carga de saída, enfim, aonde eu quero ter o sinal de saída. Eu tenho a entrada e vou ter a saída. E esse aqui vai ser depois o que a gente vai analisar, que vai ser a versão moderna desse aqui, ou seja, para melhorar o rendimento disso, que é muito baixo mesmo, isso esquenta pra caramba e só toca um pouquinho de som para melhorar, a gente vai fazer esse, que eu vou explicar depois que eu explicar esse aqui. Vamos ver esse aqui como funciona para entender. Bom, é o seguinte, vamos supor que eu faça um circuitinho simples com 9 volts de alimentação, coloque uma resistência de carga de 6 ohms, resistência de polarização, de carga de polarização de 6 ohms e uma resistência de carga de saída de 6 ohms também, que é onde eu quero minha saída. Meu alto-falante de 6 ohms, eu tenho um alto-falante de 6 ohms. E eu polarizo aqui o nível DC em 3 volts, tá? Se eu amarrei aqui 3 volts e aqui 9, o que vai acontecer? Eu vou ter sobrando nesse resistor 6 volts, porque eu só tenho 3 aqui, para chegar aos 9 faltam 6. Então eu tenho 6 volts aqui, eu vou ter 6 volts dividido por 6 ohms, eu vou ter 1 ampere. Então eu tenho 1 ampere passando por aqui e nada passando por aqui, porque o capacitor bloqueia o nível DC. Aqui eu estou com 0 volts. Aqui eu tenho 0 volts. Então está tudo polarizado. E passando constantemente 1 ampere por aqui. Aí o que eu faço? Se está passando 1 ampere constantemente por aqui, vamos supor que agora o sinal daqui chegou na amplitude máxima, de modo que na amplitude máxima sature esse cara totalmente, de modo que esses 3 volts caia para zero. Se aqui caiu para zero, de 3 para 0, esse de 0 vai ter que cair 3 volts. Ele vai ter que cair 3 volts também. Aqui é 0, ele vai cair aqui menos 3 volts. Então, se caiu 3 volts aqui, o que vai acontecer? Aqui agora eu estou com 0 e aqui menos 3. Se aqui eu estou com 0, então agora no meu resistor eu vou ter 9 volts. Porque eu só tenho 0 para 9, eu tenho 9 volts. 9 dividido por 6, eu tenho 1,5 ampere. Reparem que agora eu tenho que ter 1,5 ampere por aqui, para que eu tenha menos 3 volts na carga de 6 ohms e 3 volts. 3 volts em 6 ohms vai dar meio ampere. Para que eu tenha meio ampere passando por aqui, eu sou obrigado a botar por aqui 1 ampere e meio. Olha que absurdo. Eu vou ter 1 ampere e meio passando por aqui para eu ter só meio máximos de corrente na saída. Mas continuando, eu vou ter meio na saída. Aí depois o que acontece? Vamos supor que agora ela chega de novo aqui ao 0. Chegando aqui ao 0, isso aqui voltou de novo aos 3 volts. Voltando aos 3 volts, isso aqui voltou de novo ao 0. Então está aqui ao 0 de novo. Voltou ao 0. Agora isso aqui botou no corte, está negativo, botou ele no corte totalmente, de modo que isso aqui entrou totalmente no corte. Se ele entra totalmente no corte, esses 3 volts aqui vai querer subir. Mas vai subir quanto? Vamos ver, ele vai subir, ele está totalmente no corte, então a corrente aqui é 0. Se a corrente aqui é 0 eu tinha 6 volts aqui, esses 6 volts que está aqui, ele vai ser distribuído nesses dois componentes. Como os dois têm valores iguais, eu já sei que a tensão nos dois vão ser igual. Então eu vou ter 3 volts aqui e 3 volts aqui. Esse cara aqui vai subir 3 volts. Então aqui mais 3 volts, que é a tensão de pico máximo. Então se eu vou ter 3 volts aqui, eu vou ter 3 dividido por 6, vou ter meio ampere. Meio ampere passando por aqui. Então meio ampere também na carga agora. Ou seja, eu tenho meio ampere entrando e meio ampere saindo. Com o corte de saturação dele máximo. Então eu vou ter 3 volts e menos 3 volts. Aí eu vou ter 3 volts vezes meio ampere, eu vou ter 1,5 watts de pico. 1,5 watts de pico, mas para ser RMS eu tenho que dividir por 2, que vai dar 0,75 watts, ou seja, eu tenho só 750 miliwatts de potência na saída só. E quanto eu vou ter aqui de calor? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter de calor, vou ter 1 ampere
vezes os 6 volts, que vai estar aqui quando está polarizado, tá? Ele com 3 volts, eu vou ter 1 ampere passando por aqui, que vai dar 6 watts, né, nesse resistor. E no transistor eu vou ter também o mesmo 1 ampere passando 3 volts, eu vou ter 3 watts, ou seja, eu vou ter 3 watts e 6 watts. Eu vou ter no total aqui 9 watts, e agora sim é RMS, porque isso é DC. Eu vou ter 9 watts constante aqui, para que ele trabalhe e me ponha só 0,75 watts na saída, ou seja, não chega nem a 10%. Para ser 10% tinha que ser 900 miliwatts, então é menos do que 10%. É claro que pode haver uma tensão aqui qualquer adequada, combinando com um valor aqui, de repente com 4 ohms, aí aqui um pouco maior, ou então 7 ohms aqui um pouco menor, ou então eu ponho 2 ohms aqui muito maior, enfim, deve haver uma combinação do DC e a resistência de carga de polarização que consiga me dar o máximo rendimento possível, que talvez isso aqui chegue um pouco mais alto. Eu não sei, capaz chega a 10%, aqui não chegou nem a 10%, chegou quase. Mas pode ser que tenha uma polarização adequada para chegar a 10%. Eu não quis nem perder tempo analisando isso, porque eu nunca na vida vou montar isso. Então eu não perdi tempo, eu preferia ver esse aqui, analisei essa situação e esse aqui sim eu entendi bem. Então eu sei como optimizar esse ao máximo. Esse aqui não me interessa, eu só estou mostrando a dificuldade dele. Ele não chega nem a 10%. Tá? Pode ser que no máximo chegue a 10%, mas ele é muito ruim. Esse aqui consegue chegar a 25% pela teoria. 25%. Então esse aqui é muito melhor. A gente vai ver isso aqui agora. Fique aí, não vou embora. Bom, pessoal, então vamos ver agora a vantagem desse aqui, como ele optimiza e continua sendo em classe A. Tá? Com todas as vantagens do classe A, mas optimizado. A gente viu aqui o exemplo com 9 volts e uma carga, um alto-falante de 6 ohms. Aqui eu vou fazer o exemplo com 12. Eu tinha posto 10, eu botei 12. Por quê? Com 12 volts vai dar conta redonda, é mais fácil de calcular. Senão vai precisar calculadora, vai ficar com conta quebrada. Assim ficou mais fácil os cálculos. 12 volts. A potência, é claro que vai ser mais alto. Se aqui fosse 12 volts, em vez de 9, eu também ia conseguir ter mais potência, mas também ia ter muito mais perda. De modo que a porcentagem ia ser a mesma. Tá? Aqui ia subir, mas a relação desse para esse ia continuar sendo menos do que 10%. Isso não muda. O que eu quero mostrar aqui é só a porcentagem. Então não se preocupa em números. E senão na porcentagem. Se aqui eu botasse 12 volts, aqui ia subir mais do que 9 e aqui ia subir um pouco mais também. Mas a porcentagem ia continuar sendo menos do que 10%. Então vamos ver agora esse cálculo aqui. É o seguinte. Esse aqui seria o seguinte, no lugar da resistência de polarização de carga, a resistência de carga de polarização, em vez de eu botar uma resistência fixa, que você viu que aumenta a corrente, quando ele satura tudo de 1 ampere, ele passa para 1,5, e quando entra no corte ele passa para meio ampere, ou seja, a potência aqui aumenta para caramba e depois diminui. E aqui quando vai caindo a tensão vai diminuindo, e depois quando sobe a tensão, acaba a corrente, a potência dele diminui. Ou seja, ele fica trocando potência, mas ele aumenta muito a corrente, conforme a tensão aqui vai caindo. Porque a resistência, ele dá a corrente em função da tensão. Então a tensão aqui cai para o semiciclo negativo, aumentando a corrente até 1,5. E ele tinha partido de 1 ampere. Então se for maior potência, pior ainda. Vai ter muito mais corrente. Então esse aqui é um problema. O que eu faço? Eu ponho aqui um transistor na configuração de fonte de corrente constante. Ou seja, a corrente aqui vai ser constante, independentemente de qualquer tensão que tenha. Fonte de corrente constante. Aí eu polarizo ele com o nível DC, para que ele me dê a corrente que eu quero constante. Que corrente é essa que eu quero constante? Bom, como aqui tem 6 volts, eu sei que no máximo eu posso ter 6 volts aqui. Então, se é 6 ohms com 6 volts, eu vou ter 1 ampere. Então, se o máximo que eu vou ter na minha carga é 1 ampere, eu vou polarizar esse cara aqui para ter 1 ampere constante. Então, eu vou ter sempre 1 ampere aqui, a vida toda 1 ampere. Sempre 1 ampere. Então, se vai ter 1 ampere sempre e aqui eu vou ter 6 volts, eu vou ter 6 volts aqui e 6 volts aqui, porque eu tenho 12. Por 1 ampere eu vou ter aqui, 6 watts e 6 watts. Eu vou ter 1 ampere por 12 volts, eu vou ter 12 watts de RMS. Então aqui tem 1 ampere, eu vou ter 12 watts de RMS aqui de calor. Agora vamos ver na saída quanto eu consigo ter. Eu vou ter o seguinte, quando eu botar aqui um nível positivo que faz isso aqui cair, isso aqui de 6 vai cair para 0. Então aqui eu estava com 0 e faço ele cair para 6, menos 6 volts. Por quê? Porque de 6 está aqui para 0, de 6 ele cai para 0, então de 0 cai para menos 6, quando aqui subir. Só que quando aqui cai para 0, a corrente aqui continua sendo 1 ampere, porque isso é fonte de corrente constante, não aumenta, continua sendo 1 ampere. Mas aqui vai mandar uma corrente para cá. Então o que acontece? Se aqui caiu 6 volts, eu vou ter 6 volts em cima de 6 volts, eu vou ter 1 ampere vindo para cá. Então esse cara aqui vai consumir 2 amperes.
porque vai pegar a corrente para cá, que vai ser 2 amperes, mais 1 ampere que ele está por aqui. Está aqui 1 ampere e mais 1 ampere. Aqui vai ter 2 amperes. Mas aquela extensão dele é 0, então ele tem 0 watts, embora tenha 2 amperes. E aqui eu vou ter 1 ampere por aqui, eu vou ter 1 ampere, eu vou ter 6 watts. Então eu vou ter 6 volts vezes 1 ampere, eu vou ter 6 watts e pico. E quando isso aqui agora tiver negativo, para estar totalmente no corte, isso aqui vai de 6 para 12. Quando isso aqui for de 6 para 12, aqui eu vou ter 0 ampere. Mas aqui eu quero continuar tendo 1 ampere, porque é fonte de corrente constante. Para onde vai esse 1 ampere? Vem para cá para a carga, porque aqui entrou no corte. Vem para cá para a carga, botando os 6 volts para cá. Então isso aqui agora de 0 vai subir para 6. Então eu vou ter mais 6 volts. Então aqui vai ter menos 6 de 6 e eu vou ter 6 volts pico e 6 volts pico. Para RMS eu tenho 3 watts RMS. Então se eu tenho 3 watts RMS e aqui o calor que eu vou ter é 12 watts RMS, então o que acontece? Eu divido isso aqui por 4, que vai dar 0,25, ou seja, 25%. Ou seja, eu vou ter 25% de rendimento. 1/4 da minha potência eu consigo pôr na carga. Eu consigo ter um rendimento de 25%. E aqui vocês viram que não chegou nem a 10%. Aqui é menos 10%, aqui chega a 25%. Mas isso na teoria. Eu nunca vou conseguir 25% na prática. Mas na prática eu consigo uns 20%, pelo menos. E aqui na prática eu não consigo nem 10%. E aqui facilmente eu consigo 20% na prática. Por que na prática não se consegue 25%? Porque é impossível isso aqui subir até a tensão da fonte, tendo 0 volts aqui, e continuar tendo 1 ampere. Eu sempre vou ter que ter uma perda de tensão nesse transistor. Essa pequena perda de tensão que vai ficar nele vai fazer com que ele não chegue bem até 6 volts. Então eu vou ter que aqui ter um pouco menos do que 6 volts de polarização. Então aqui vai chegar menos do que 6 e aqui menos do que 6. Na verdade deve chegar uns 5,5 e 5,5 de pico. Não consigo, ou 5 e menos 5, não consigo otimizar como na teoria. Na teoria aceita tudo, mas na prática é impossível. Mas vocês veem que ele é muito melhor. Então esse vai ser o que eu vou fazer. E eu vou fazer agora no próximo vídeo um amplificador assim, classe A. E qual é a vantagem da classe A? A gente já viu que a desvantagem é que esquenta pra caramba, consome paca. Mas qual é a vantagem? É que ele não distorce nada, é 0. Ele passa todas as frequências, distorção 0, harmonioso, limpinho, não tem ruído porque está no período de condução constante, ele nunca entra no corte, então não tem chaveamento no transistor, ele está conduzindo direto. Esse chaveamento gera ruído, aqui não é ruidoso, sempre vai ser linear, mesmo que a onda ela faça isso, ó. Mesmo que a onda faça isso, ó. Isso, pequenininho aqui e grandão em cima. Ou grandão embaixo, ou grandão embaixo e pequenininho em cima. Mas ela é linear ao longo do tempo, porque está sempre conduzindo, ele nunca para de conduzir. Então, mesmo que não tenha simetria, mas tem linearidade. Então, o que acontece? O ouvido não é exigente a isso. O resultado é uma harmonia total. Por isso que o som a válvula, o pessoal fala que é melhor. Não é. Vocês vão ver que eu vou fazer com transistor com qualidade de válvula. Por que a válvula é melhor? Porque a válvula é sempre usada em classe A. Então o que é melhor é a classe A e não a válvula. E vocês vão ver isso no próximo vídeo, que eu vou fazer um projeto para vocês, vou montar, porque eu tenho as peças todas, vai ficar barato, simples, um circuito simples, com amplificador transistorizado em classe A. Vai ser o vídeo da próxima, o próximo vídeo que eu vou fazer aqui no canal. Então, pessoal, por hoje seria tudo, só trazer a teoria para que vocês saibam o que a gente vai projetar no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!